Otelo, você não esquece de soltar a gravação, por favor. Ok, já soltei. Beleza. Boa aula, gente. Obrigado. Muito bem, muito bem. Boa noite a todos. Quem não está com a câmera aberta e puder abrir a câmera é melhor, assim que daí a gente vê todo mundo. Muito bem. Bom, retomando aí o que a gente falava na semana passada, e eu acho que a título de... Não se trata de fazer uma revisão geral, mas relembrar um aspecto muito importante que a gente falou na semana passada, que era sobre as duas formas de judaísmo que acabam se formando no momento em que os judeus retornam, então, da Babilônia e voltam para a terra de Israel e ali reconstroem o templo, né? Constroem o segundo templo de Jerusalém, e que essa população não necessariamente se identifica com aquele templo. Às vezes a gente lê a narrativa bíblica da reconstrução do templo, a gente tem que pensar que o ponto de vista do autor bíblico é um ponto de vista templário, né? Ele templário no sentido de que ele é a favor do templo. Então, ele é descrito de uma forma como se tivesse sido a coisa mais mágica do mundo. E pode ter sido, mas a questão é que a maioria das pessoas não se identifica com essa forma de religiosidade através de oferecimento de sacrifícios e tudo mais. Então, aquela religiosidade que tinha nascido ali na Babilônia, né, que dá origem ali a proto-sinagoga, né, é o que vai se tornar a sinagoga no futuro, acaba sendo trazida também para a terra de Israel, e aí começam a coexistir essas duas formas de judaísmo, o judaísmo do templo e o judaísmo da sinagoga. Os líderes do judaísmo do templo, ou os seguidores do judaísmo do templo, são os saduceus. A gente lembra que a gente falou que eles eram literalistas, muito contrários à interpretação dos textos bíblicos e, portanto, contrários à sinagoga. Eles achavam que só podia existir uma forma de judaísmo, e aquela do templo, e que o judaísmo e a Torá não podiam ser interpretados e reinterpretados e readaptados. Eles estão no poder, e aqui no poder significa mesmo no poder administrativo, não só no poder religioso, desde de 166, quando os macabeus venceram a guerra. Os macabeus que eram eles mesmos sacerdotes e que vão retomar o templo e reinaugurar o templo, mas não apenas reinauguram, como eles também decidem que agora eu sou o rei da Judéia. E colocam a coroa na cabeça e tudo mais. Isso é um problema, porque se a gente que lê a Bíblia e conhece um pouco dessa história, a gente sabe que a monarquia israelita, a monarquia dos judeus, ela é a partir da linhagem de Salomão, né? Davi e Salomão. E Davi e Salomão não são da tribo de Levi, eles são da tribo de Yehudá, da tribo de Judá. Logo, um levita, um sacerdote, não pode se tornar rei da Judéia. Se ele faz isso, ele está usurpando o trono. Essa é a parte que não é bonita de Hanukkah, que as pessoas não gostam de falar. Que os macabeus foram, sim, grandes heróis e expulsaram os Seleucidas e os helenistas, mas que eles também tomaram o poder à força. E se tornaram, então, ali os reis da Judéia e estão no poder. Então, essa tensão que vai existir entre templo e sinagoga é uma tensão forte, porque agora existe um governo por trás de uma perseguição que pode acontecer e que ocorre. Em algum momento você tem guerra civil e tudo mais, mas não é o nosso intuito aqui entrar nesses assuntos.
E importante também lembrar que os saduceus mais tarde vão apoiar Roma. Em nome de manter o seu status, eles vão apoiar Roma. Quando Roma entra para intervir na Judéia, ali no finalzinho do século I antes de Cristo, esses saduceus não querem perder seu poder, eles já não são mais reis da Judéia, mas eles passam a ser uma espécie de governante por parte de Roma. E eles apoiam para assim não perder o seu status governamental e o seu status perante a sociedade como sacerdotes. Então isso é muito importante, porque lá na história de Jesus, o que acontece? Quem é que julga Jesus, né? As pessoas lembram muito dos fariseus no Novo Testamento, mas o julgamento todo de Jesus está na mão dos saduceus, do Anás, do Caifás, que eram sumos sacerdotes. É um julgamento ocorrido por parte romana, por definição romana, mas pelas mãos dos saduceus. Então isso é importante a gente ter em mente. Na sinagoga, os líderes são chamados de fariseus, a gente falou disso, e eles, ao contrário dos saduceus, eles são adeptos da interpretação e da adaptação do texto bíblico, e da lei judaica e assim por diante. Grosso modo, a gente pode dizer que o judaísmo que continuou, que existe até hoje, é um judaísmo farisaico. Também já teve mudanças desde então até hoje, mas o judaísmo, mesmo tendo diversas correntes religiosas diferentes hoje, ele ainda é um judaísmo farisaico, que adapta e reinterpreta o texto bíblico, que aplica a lei judaica de maneira diferente de acordo com os contextos históricos ou geográficos, enfim. É o judaísmo de sinagoga, é um judaísmo que não é sacrificial e assim por diante. Os fariseus, via de regra, não viam o judaísmo do templo como ilegítimo. Então, isso também é interessante. Os saduceus eram contrários à sinagoga e achavam que só tinha um tipo de judaísmo possível. Já na sinagoga, os dois tipos de judaísmo eram vistos como legítimos, e os fariseus iam para o templo na época das festas de peregrinação, em Pesach, Shavuot, Sukkot, e provavelmente também em Rosh Hashanah e Yom Kippur, próximos a Sukkot e assim por diante. Mas no restante do ano, eles achavam que o templo era, de certo modo, irrelevante, porque existiam as sinagogas espalhadas por toda a Judéia. E as sinagogas só crescem em número na Judéia, o número de fariseus só cresce. Eu comentei agora há pouco que chegou a haver guerra civil entre saduceus e fariseus, e os historiadores da época estimam que cerca de 8.000 fariseus foram condenados à morte por crucificação no período dessa guerra civil, que é no século I antes de Cristo. Então já era aí uma tradição também desses saduceus de que quando condenavam à morte, eles aplicavam uma pena de morte romana, que era a pena de morte por crucificação. Mas se a gente pensar 8.000 fariseus, é o equivalente a dizer 8.000 rabinos. A gente não tem 8.000 rabinos nos Estados Unidos, onde tem o maior número de judeus fora de Israel. Em Israel tem muito mais que 8.000 rabinos, com certeza. Mas nos Estados Unidos não tem mais que 8.000 rabinos, né? Não chega a esse número nem de longe. No Brasil nem se diga, não tem um número sequer próximo disso. Então, quando a gente fala, a gente tem uma noção do tamanho dessa guerra civil e do tamanho da perseguição que os saduceus fizeram contra esses fariseus, né? E eles são governados, obviamente, por essa minoria saduceia que está no poder. O que a gente falou também era dessas características do judaísmo do templo, que era sacrificial, sobretudo, eu acho que isso é o grande ponto. Ele é centralizado em Jerusalém, não pode ser feito em outro lugar, centralizado na mão dos sacerdotes e assim por diante. Já a sinagoga é litúrgica, não tem sacrifícios,
está espalhada por toda a Judéia, é descentralizado, porque cada rabino manda na sua sinagoga, vamos dizer assim. Então não existe não existe uma hierarquia no sentido de existir um papado judaico, não tem algo desse gênero, não tem o chefe o rabino dos rabinos, que é quem manda em tudo. Não tem nesse período. Vai ter posteriormente algo parecido com isso, mas já na Idade Média, depois isso cai de novo, e hoje as pessoas acham que existe isso porque existe um rabinato central em Israel. Mas o Rabinato Central de Israel não é o papado do judaísmo. Ele é simplesmente uma secretaria dentro do Ministério do Interior e ele se ocupa de assuntos religiosos no Estado de Israel. Então, o que eles fazem dentro de Israel não necessariamente tem influência em todo o mundo judaico e todo mundo tem que seguir daquela forma e tudo mais. Não é assim. Simplesmente não é assim, não é um papado judaico. O judaísmo, nesse sentido, é bem descentralizado. E por isso mesmo, conta com grande participação popular. Isso foram as coisas que a gente viu. Geralmente os saduceus são Coanim e Leviim, sacerdotes e levitas, e os fariseus são aqueles que estudam o judaísmo e ganham esse título aí de Rav, que significa mestre, com as suas variantes Rabi, Rabbeinu, Rabboni e assim por diante. Eles gozam do apoio popular e formam escolas de discípulos. Essas escolas estão entre aspas porque eles não constroem nenhuma escola, né? São rabinos, então eles começam a ensinar as pessoas que gostam daqueles ensinamentos começam a seguir essa pessoa. Em algum momento, entre os discípulos, os alunos que mais se destacam, eles escolhem alguns para serem enviados, shiluchim em hebraico, para irem a outros lugares espalharem os mesmos ensinamentos, né? Em grego, a palavra talmidim é discípulos e a palavra shiluchim é apóstolos, né? Então, a gente já vê aí que existe entre saduceus e fariseus, a gente consegue começar a localizar onde está Jesus, de acordo com a sua atuação social, para quem conhece aí o Novo Testamento. Ele está muito mais próximo dos fariseus. Eu escrevi aqui sistema de question and answers. O que significa isso? Pergunta e resposta. Todo estudo judaico, nesse período, por parte dos fariseus, é desenvolvido através desse sistema, onde o mestre ou alguma das pessoas, alguns dos estudantes, fazem uma pergunta sobre uma questão da lei judaica e alguma outra pessoa tenta responder isso. A pergunta é sempre feita no tom de desafio, no sentido de dificultar, criar um raciocínio agudo. A ideia é forçar as pessoas a extrapolarem o pensamento e pensarem nas mais diversas formas de resposta que uma mesma pergunta pode dar. Esse é o sistema de estudo judaico. Isso está registrado, muito bem registrado no Talmud. Todas as discussões talmúdicas, absolutamente todas, são através de perguntas e respostas. Então, se alguém um dia abre a primeira página do Talmud, do primeiro volume, começa com uma pergunta. A pergunta é, a partir de que momento se reza o Shema Israel à noite? E aí alguém já fala que essa pergunta não é tão boa. Se é à noite, é à noite, a partir do momento que o sol se põe. Aí eu falei, então por que essa pergunta foi feita desse jeito? Ele está querendo saber, na verdade, qual o limite, a partir do pôr do sol, mas até que limite? Ou seja, e aí tem toda uma discussão e várias pessoas vão dando as suas respostas que não necessariamente são iguais. E o objetivo não é chegar numa única resposta certa, verdadeira e que as outras não podem mais ser admitidas. Não. O objetivo é gerar o máximo de respostas possíveis, porque dentro dessas possibilidades, então, você consegue perceber que existem outras formas possíveis de lidar com a mesma questão.
com a mesma lei da Torá, com a mesma regra e assim por diante. Então, um judaísmo mais pluralista nesse sentido, tá? Bom, aqui eu já falei também de que enviam aí os alunos para propagarem essas ideias. Até aqui tudo tranquilo? Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Diga. Antônio, eu Diga, queria Antônio. saber de onde vem essa coisa do sacrifício. Quem instituiu isso, já que Deus é amor, Deus é bondade, etc. Isso é um ponto. Segundo ponto, a história começa com Abraão, com Moisés. Por que você começou nesses 600 e pouco antes de Cristo? Terceiro ponto, os judeus exilados na Babilônia, como é que eles não se contaminaram com a religião local durante os 70 anos que lá tiveram? Muito pelo contrário, eles próprios modernizaram a sua própria religião, porque quando voltam fazendo as sinagogas, voltam sem essa coisa da hierarquia, entendeu? Uhum. E o último ponto, quer dizer, você acha que na história quem venceu foi realmente os fariseus? Porque fariseu existe até hoje, rabino existe até hoje. E essa coisa autoritária, antiquada dos saduceus e do templo morreu no meio do caminho de história. É isso aí? Bom, vamos lá. Primeiro ponto, de onde surgiram os sacrifícios? Os sacrifícios são bem anteriores mesmo, né? No começo da narrativa bíblica, você já tem essa ideia de oferecimento de sacrifícios. Na história de Caim e Abel, existe essa questão que um oferece frutas, o outro oferece animais. Já em Abraão isso é retomado. E toda a codificação da Torá, quer dizer, a partir do livro de Êxodo até o livro de Deuteronômio, existe o livro de Levítico, por exemplo, é praticamente 100% dele é sacrificial, ensinando como fazer um sacrifício. Então, os sacrifícios, então, desde a perspectiva religiosa judaica, eles foram comandados por Deus. E aí fica o problema. Mas se for comandado por Deus, então a gente devia estar fazendo sacrifício até hoje. Então, por que não? E os rabinos, que eram adeptos da interpretação da Torá, eles vão justamente caçar no texto uma solução para isso. E a solução que eles encontram é no livro de Vaikra, no livro de Levítico, quando aparece assim, quando fizeres um sacrifício, farás assim, e começa toda a relação de sacrifícios. E os rabinos falam, é quando, ou seja, não é obrigatório fazer, mas se você for fazer, tem que ser dessa forma. E aí, dessa forma, eles tiram a centralidade do sacrifício. Depois eles se apoiam nos escritos dos profetas, que são muito posteriores, e os profetas se colocam muitas vezes contra os sacrifícios. Como Isaías, por exemplo, é o ferrenho crítico dos sacrifícios e tal. Então, o sacrifício tinha surgido muito tempo antes e, em algum momento, ele parecia mais anacrônico. O segundo ponto era por que eu escolhi começar essa história nesse ponto da história, justamente porque esse é o ponto de virada. Justamente porque é aqui que vai acontecer, pela primeira vez vai aparecer um outro judaísmo que não é mais o sacrificial, e isso é importante para a gente entender, então, esse contexto em que Jesus está, em que o Novo Testamento se desenvolve. A outra pergunta é como não houve uma assimilação ali dos judeus na Babilônia, por que eles não... A gente não sabe. A verdade é que a gente sabe a história dos judeus que mantiveram o judaísmo. Então a gente fica com a impressão de que todo mundo manteve o judaísmo, mas pode ter sido que muita gente tenha se assimilado. Mas de fato, todo o incentivo, sobretudo do profeta Jeremias, que foi junto com esse povo para o exílio, e que garantia que eles um dia iam voltar, é que fizeram manter viva essa esperança de que um dia eles estariam de volta na terra de Israel, e, portanto, era importante que eles mantivessem essa tradição. Eu acho que isso é o grande segredo, fora o fato de que eles tinham representatividade nesse Império Babilônico.
Então, realmente não foi um exílio, um cativeiro onde eles foram levados à força, até que foram, mas à força e foram fazer trabalhos forçados e não podiam mais seguir, não tinham liberdade. Ao contrário, pelo fato de que a própria Babilônia deu essa liberdade para esses judeus, eles não tinham tanta necessidade assim de se conformar com a sociedade no entorno e podiam manter as suas tradições. Tinha mais alguma coisa aí no meio do caminho? Se eu acho que quem venceu foram os fariseus no final das contas, sim, historicamente é isso. A sinagoga é um case de sucesso, né? É o judaísmo que mais durou, ou seja, você tem 2000 anos aí desse judaísmo, um pouco mais, desse judaísmo sinagogal, vigente. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que os períodos que tem templo são períodos curtos, tem corrupção no templo, cai o templo, vai para a Babilônia, volta para a terra de Israel, constrói o segundo templo, tem de novo uma porção de problemas de corrupção por parte dos sacerdotes, depois você tem a intervenção de Roma, e aí começa todo um puxa-saquismo de Roma. No Talmud está registrado que no templo de Jerusalém, no segundo templo, os sacerdotes ofereciam todos os dias sacrifícios pelo bem-estar do Império Romano e assim por diante. Quer dizer, aquilo já estava virando outra coisa completamente diferente, né? E eu costumo dizer, talvez a gente não tenha tanto tempo para explorar isso aqui, mas eu costumo dizer que não fossem os romanos destruírem o segundo templo, provavelmente os próprios judeus iam fazer dali a algumas décadas, porque a tensão popular era muito grande. E ele já era realmente anacrônico, ele parecia algo completamente descolado do tempo. Se a gente comparar com as religiões que existiam no entorno, que também tinham lá no passado oferecido sacrifícios, ninguém mais está oferecendo sacrifícios. A religião grega do período não oferece sacrifícios, a religião romana não oferece sacrifícios, a religião babilônica já não oferece sacrifícios. Então, realmente um período, um momento de virada mesmo. E é uma vitória. Oi. Assim, mas não foi lá no Gênesis que Deus pede, ele pede o sacrifício, ele quer o cordeiro de mais ou menos 1 ano, perfeito, sem mancha, sem nada. Então, foi Deus que pediu, né, o começo dos sacrifícios. Exato. Para adoração a ele, né, para as pessoas... E é interessante como que os rabinos e sábios vão ter que lidar com isso. Porque essa pergunta vai e volta, né? Quem lê o texto pergunta para o rabino de novo, mas espera, está escrito que era assim, por que a gente não oferece mais os sacrifícios? E a gente vê, por exemplo, que no século XI, o Maimônides ele vai dizer que o sacrifício não é uma ordem, mas sim uma concessão de Deus. Que esses judeus vivem em um lugar, em um contexto histórico onde toda a relação com Deus que existe, ou com os deuses do entorno, se dá através de rituais de sacrifício. Então, de certa forma, era normal que, assim, você já está inserindo na história um Deus que é invisível e que não tem nenhuma imagem. Um único Deus. Se você ainda tirar o sacrifício, a possibilidade de que isso se sustente é quase nula. Você não tem muito em que se basear. Mas depois que essa religião, essa tradição já está muito consolidada, se você tirar o sacrifício, não tem problema. Porque existe já a noção de fé, de algo que você acredita. Eu não sei quando eu comecei a acreditar em Deus, mas eu sei que desde criança eu ouvia pessoas se perguntando: você acredita em Deus? Ou seja, a pergunta não é, você acredita em alguma divindade? A pergunta já é, você acredita em Deus? Tipo, o monoteísmo já venceu nessa história. Você parte do pressuposto que é um Deus, você acredita em Deus. E meio que as crianças são ensinadas pelos pais dessa forma, né? O Papai do Céu, Deus, Hashem, não importa o nome que vão dando para as crianças, mas desde muito cedo você aprende que existe alguém que está acima de você, que você não vê e tal. E você assume aquilo.
Então, manter essa fé é muito mais fácil do que construí-la do zero e então ter que fundamentá-la com esses sacrifícios e coisas materiais. Então, o Maimônides vai dizer que depois de tantos anos no Egito, é óbvio que o povo ia querer fazer, por exemplo, imagens, porque o Egito, né, é repleto disso. E então, justamente o que acontece? Eles fazem uma imagem do bezerro e aí, então, vem toda a regra, a primeira das regras dos 10 mandamentos, que é não farás imagem. E aí o bezerro é destruído, o bezerro de ouro é destruído e tudo mais, e os sacrifícios começam a ser relacionados logo em seguida na Torá. Todo tipo de sacrifícios que tem. Ou seja, meio como uma substituição. Você não tem as imagens? Ok. Você então tem algo concreto com que se relacionar a Deus. E, enfim, não tem exatamente a ver com o nosso assunto aqui, mas a palavra sacrifício em hebraico é korban, e o ato de oferecer o sacrifício é leakriv, que é algo como aproximar-se. É algo como aproximar de Deus algo para que Deus se aproxime de você. Ou seja, é o que você faz na reza. Quando você entra em oração, entra em reza, no estado de... Você está ali, só você e o Criador. Você está se aproximando dele e, pela fé, você entende que ele está se aproximando de você também. Ou seja, a reza ela foi vista mesmo pelos rabinos como substituto integral dos sacrifícios. E isso faz a gente pensar. Faz a gente pensar por que o cristianismo não vai manter o sacrifício. Lembrando, o cristianismo surge nesse período. Ele também não vai manter o sacrifício. Mas aí ele tem uma desculpa teológica. Desculpa aqui eu não estou usando em sentido pejorativo. Estou falando qual é a solução teológica que o cristianismo encontra. A solução teológica é: você tem um Messias que nessa teologia não é só um Messias que vai ser rei de Israel, mas é um rei espiritual, é um Messias que é visto como alguém que vai se oferecer como sacrifício definitivo. Essas palavras aparecem na liturgia católica, por exemplo, e na teologia cristã como um todo, um sacrifício definitivo, porque depois dele não precisa mais de sacrifício. E você resolve o problema, porque eles também eram de um contexto histórico farisaico, eles não queriam mais os sacrifícios. Então você resolve a situação com toda essa questão do sacrifício definitivo, o cordeiro verdadeiro. Esse é o tipo de nomenclatura que a teologia cristã vai utilizar. Por que o verdadeiro? Porque não precisa de outros mais, né? Então vai se apoiar em trechos do Novo Testamento, em que Jesus teria dito: se vocês destruírem o templo será reconstruído em 3 dias, e aí se associa a isso a própria ressurreição. Ou seja, toda essa ideia da Páscoa, da ressurreição de Jesus, ela é o movimento teológico de substituição do templo, né? Então também o cristianismo, seja o católico, que passou a emular o sacrifício com o oferecimento de pão e vinho, né? Porque simboliza o próprio cordeiro, né? É o próprio cordeiro oferecido novamente, mas é um sacrifício simbólico. A palavra missa significa sacrifício em grego. Mas, enfim, toda essa teologia continua ali presente, mas também é uma teologia que busca substituir o sacrifício. Se a gente pensar no Islã, que aparece depois, o Islã também não tem sacrifício. Então, tudo isso é fruto desse mesmo período, um período onde o sacrifício está em desuso. E aí você tem que lidar com isso e resolver de uma outra forma. Já que o Islã surgiu muito tempo depois, ele já surgiu num contexto de que está muito bem solidificado, tanto no cristianismo quanto no judaísmo, a não existência do sacrifício. Então, nem existe essa ideia de sacrifício, exceto lá na história de Abraão, que para os muçulmanos é Ibrahim, que sacrificou o seu filho, ou ia sacrificar o seu filho Ismael, e Deus impediu.
que na tradição judaica é Isaac, não é Ismael. Mas, enfim, é apenas versões diferentes de um mesmo conto. Mas então, isso deixa muito claro que essa é a maior parte da tensão que existe entre os saduceus e os fariseus. É a questão sacrificial. Por isso que eu fiz questão de botar aí uma ênfase nisso. Muito bem, podemos continuar? Podemos. Perfeito. Bom, além de toda essa questão, você também tem o fato de que eles estão em contato, tiveram contato com a religião, religião não, mas com a cultura babilônica, que era uma cultura muito específica e que tinha era uma tradição religiosa muito ligada ao espiritual e menos ao físico, né? E o sacrifício é muito físico e a teologia é algo mais espiritual. E também no mundo greco-romano você tem algumas crenças populares que acabam sendo absorvidas também pelo judaísmo, é o contexto social em que se vive. Então, por exemplo, dentro dessa religiosidade farisaica, os saduceus não, porque eles não interpretam o texto e nem deixam, ou melhor, tentam impedir que algo de fora entre. Mas essa história toda de vida após a morte, que hoje é um pilar do judaísmo. Existe vida após a morte. O que acontece eu não sei, mas que existe, existe. Que a alma vai ser julgada por Deus e que Deus, então, vai te recompensar por boas ações e você ganha o mundo vindouro ou o paraíso, isso é Você pode revirar a Bíblia, tira aí o Novo Testamento, mas revira a Bíblia judaica, você nunca vai achar referências assim a Deus como juiz, a um paraíso pós-vida, e assim por diante. Essas crenças são crenças que existem ali no entorno e que passam a fazer parte do judaísmo farisaico, porque as pessoas têm esse anseio. Por que eu vou fazer o bem se tudo acaba? Né? O que acontece com essa pessoa que é tão má assim depois que ela morre? Não é possível que morreu e aí então ela está desculpada e morreu o que isso ensina para a gente da humanidade? Então, quando você vem com a ideia de que não, a vida continua depois, ela não é corpórea, existe castigo e existe recompensa, você resolve parte desse problema que a gente... Né? A Torá fala, se você seguir meus mandamentos, vai ser tudo de bom para vocês. Se você não seguir meus mandamentos, vai ser horrível. Existem textos assim na Torá, só que as pessoas vivem no dia a dia e sabem que tem gente que não segue nada, que não vive uma vida justa, não vive uma vida reta, e nada de mal acontece para essa pessoa. E tem pessoas que vivem uma vida justa, de retidão e tudo mais, e um monte de coisa ruim também acontece na vida dessa pessoa. Como é que você lida com esse problema? Então, ou a Torá não é verdadeira, ou a minha vida está errada, né? A vida do ser humano não é verdadeira. E você lida com isso falando, não, as recompensas e penalidades que a Torá fala, elas são espirituais, para depois da morte. E aí você resolve boa parte do problema. Mas essas crenças vão acabar entrando também para o cristianismo. Então, quando a gente lê só a Bíblia, a Bíblia judaica, em seguida o Novo Testamento, e tem 500 anos de diferença entre um e outro, né? Que é esse período aqui. A gente tem a impressão de que um monte de coisa que não existia no chamado Velho Testamento, de repente passa a existir. Um monte de crenças e tudo mais. Mas não é que de repente passa a existir. Existe todo um período aí onde essas coisas acabam entrando nesse caldeirão cultural e são formatadas, né? Essa questão da responsabilidade pessoal pelos seus atos, os rabinos vão dizer, não tem essa de você faz coisa errada e oferece ali um sacrifício. Não, você continua responsável pelo que você fez. Isso vai entrar na liturgia toda do Yom Kippur e das grandes festas judaicas, assim,
Você pede perdão a Deus pelas transgressões que você fez contra Deus. As transgressões que você cometeu contra o ser humano, você tem que se acertar com essas pessoas. E Deus não vai te perdoar se você não se acertar com essas pessoas, se essas pessoas não te perdoarem, né? Então, essa ideia de que a outra pessoa te perdoa, então você recebe o perdão divino. Isso vai ser incorporado pela Igreja Católica na questão da confissão. Você confessa para alguém a sua transgressão, então Deus pode perdoar, porque você fez uma confissão para uma pessoa. Ou seja, que a outra pessoa tem um poder de te perdoar, e então isso faz com que a divindade possa vir a te perdoar também. É um conceito um pouco diferente do que acontece no judaísmo, mas existe a ideia de uma pessoa ter esse poder, digamos assim. Por quê? Porque está ali previsto que você é responsável pelos seus atos e não qualquer outra pessoa. E vai ter toda uma releitura lá do conceito de Messias. O Antônio perguntou na aula passada como é que foi essa questão do Messias, aparecia já nos profetas, e eu falei, aqueles judeus que voltaram para a terra de Israel e construíram o segundo templo, eles acharam que o Ciro era o Messias. Por quê? Porque ele fez os judeus retornarem para a terra de Israel. Ele ajudou a construir o templo, então ele é o Messias. Só que o tempo passam os séculos, e de repente você está de novo sob uma opressão romana, e aí então essa opressão vai se tornando cada vez mais pesada em termos de leis específicas que impedem os judeus em alguns aspectos. Você tem a carga de impostos que é altíssima de Roma e que sempre eles vão aumentando em cima das suas províncias, e isso está claro no Novo Testamento, né, o tempo todo. A pior figura que existe no Novo Testamento é o cobrador de impostos. Porque ele é um cara que ele é aqui da minha terra, tipo, ele é judeu também, mas ele trabalha para o Império Romano para me extorquir dinheiro. Ele é a pior figura que pode existir. Então, por isso, o cobrador de impostos é tão amaldiçoado no Novo Testamento. E, ao mesmo tempo, o apóstolo Mateus era um cobrador de impostos. Então, você diz que até o cobrador de impostos pode ter alguma redenção na vida, né? Então, toda essa ideia messiânica e de vitória contra Roma, ela é retomada nesse período. Então, começa a ter essa esperança messiânica. Isso no judaísmo como um todo. E aí, em alguns grupos, isso vai se refletir em pessoas diferentes. E nesse grupo que seguia Jesus, vai se refletir em Jesus. Eles vão entender Jesus como Messias. Mas outros grupos vão entender outras pessoas como Messias, né? Logo depois de Jesus, quer dizer, no ano 130 e poucos, você tem um grupo inteiro que acredita que Shimon Bar Kokhba é o Messias, porque ele decide lutar contra Roma. Enfim, até o próprio Rabi Akiva, que é um expoente aí do período, declara o Bar Kokhba é o Messias. Para mim está claro que ele é o Messias. Então essa esperança, ela é muito forte e aparece. Por isso vai aparecer também esse lá no Novo Testamento. Bom, isso aqui meio que resume o que a gente estava falando. A opressão de Roma, esse anseio popular pela libertação, a esperança de tempos melhores, essa revitalização, releitura do conceito de Messias, e muitos líderes populares sendo identificados como Messias. Isso historicamente é registrado. E aparece também no Talmud e assim por diante. Pessoas que, nesse período, foram identificados aí como Messias. Oi, Flávia. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo. Você sabe que chegou na época de Jesus, aí eu já fico com coceiro para fazer pergunta. Eu estou fazendo, a minha pergunta é assim, principalmente depois de ter lido o Zelota, ter feito curso com você sobre os ensinamentos e tal, eu estou querendo voltar para o estado de espírito daquele período, porque principalmente nesse livro, ele apresenta uma tese, que aí eu não sei até que ponto, queria saber a sua opinião sobre a tese que ele apresenta, que era uma época muito mística, que o judaísmo estava
era o judaísmo farisaico que era o que tinha maior aderência popular, digamos assim, mas até mesmo dentro os fariseus discutiam entre si sobre, então, quer dizer, a partir do momento que deixou de ter sacrifício, o sacrifício era uma regra muito específica. Uhum. A partir do momento que abriu o espaço para a possibilidade de interpretação, aí começaram a existir as divergências de interpretação, e Jesus, por exemplo, era um desses que discutia com seus pares e deu no que deu, né? Enfim, mas essas discussões também não eram muito baseadas numa ideia de fim do mundo, do apocalipse. Eles estavam vivendo sobre essa ideia de que o fim dos tempos estava próximo. É muito boa essa pergunta. O que eu percebo é que isso, assim, estudando o Talmud é bem bacana, porque quando você se debruça sobre os rabinos desse período, você se debruça sobre rabinos que estão discordando o tempo todo um do outro, e são desse período. E você percebe que tem gente muito racional e tem gente muito espiritual, místico, né? Realmente gnóstico nesse conceito. Então, sim, você tem toda a própria identificação de um Messias. Existe gente que acha que o Messias vai ser um líder militar que vai se impor contra Roma. E, ao mesmo tempo, no mesmo período, tem os caras dizendo que não, que é um enviado divino e a ideia é outra coisa. A ideia é que, assim, chegou a hora disso tudo acabar. Então, sim, você tem... Não são só esses dois tipos de Messias que tem, mas você tem esses dois tipos. Tanto é que tem aquelas teorias dentro da teologia católica, muito mais recentemente, sobre Judas ter esperado de Jesus um posicionamento mais militar, do tipo, agora que eu vou lá, falo para os romanos, aí ele vai ter que organizar aí o seu exército e derrubar Roma. E que não necessariamente era esse o papel. E sim, quer dizer... Você tem o grupo dos essênios também, que vão fugir das cidades, que eles acham que as cidades são cheias de corrupção e tal, e vão viver uma vida toda espiritual. Eles acreditam claramente numa guerra cósmica entre o bem e o mal que vai acontecer a qualquer momento. Isso tudo vai influenciar textos como o Apocalipse dos cristãos e todos os textos da apocalíptica judaica, que são textos do mesmo período, que são os chamados apócrifos dos judeus, né? Os apócrifos judaicos. Você tem uma porção de textos no período falando sobre o fim do mundo está próximo, né? O fim está próximo é uma frase comum faz 2000 anos, né? Ela volta, ela volta de tempos em tempos, mas... Isso combina com a ideia do sacrifício final cristão, né? E a gente aprende lá no catecismo, como se chama, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tirai os pecados do mundo. Exato. Então, ele veio para a remissão dos pecados, é o fim... Definitivo, porque o fim... Passou a régua. Tanto que a teologia de que ele se foi, né? Depois da ressurreição, ele sobe aos céus, mas ele vai voltar a qualquer momento, essa teologia no Novo Testamento é assim... Você lê o texto e parece que é a qualquer momento mesmo, daqui a 2 minutos. É daqui a 2 minutos que vai acontecer, daqui 3 dias. E o tempo vai passando e isso não acontece. Esse fervor só vai aumentando, porque o fim tem que estar próximo. Porque senão, cadê essa promessa que ele vai retornar? Isso está presente em Paulo. Quando Paulo fala assim, é melhor que não se casem aqueles que vivem do... Porque ele está pensando, para que eu vou casar, constituir uma família, faz filho, aí aquelas crianças, tudo, aí vem a grande guerra ali, acaba o mundo, as crianças sofrem e não sei o quê. O Novo Testamento fala, ai das mulheres que estiverem grávidas nesses dias. O que significa isso? É o fim do mundo, poxa vida.
Tudo isso é reflexo dessa ideia de que esse mundo vai acabar a qualquer momento. E quando se vê que o mundo não acabou, aí então isso vai diminuindo esse fervor, e de tempos em tempos ele volta. Muito identificado com viradas de milênio, mas não é só isso, né? Tem outras épocas, viradas de século costumam ter também expoentes aí desse chamado milenarismo e dessa... Quer dizer, quem cresceu nos anos 70, 80 e 90 sabe, ouvia falar o tempo todo, que no ano 2000 ninguém sabia. Podia acontecer uma coisa aí, no ano 2000 ninguém sabia. E eu olhava aquilo e falava assim, mas gente, 2000 é igual qualquer outro ano, quer dizer, o que vai acontecer aí, né? E não é que deram um jeito de criar um discurso todo apocalíptico tecnológico? No final dos anos 90, não era o bug do milênio, vai acabar tudo, você vai perder o seu dinheiro, não vai ter mais nada. Porque o bug do milênio. Então era isso também, é uma espécie de milenarismo diferente, 2.0, né? Era um milenarismo 2.0, tudo vai acabar, e de repente não acabou. Aí deram um jeito de dizer que era 2012, porque os incas, e assim por diante. Então você sempre tem esse reviver aí. Eu acho que o ser humano tem essa ansiedade por não... Eu acho que justamente por não reconhecer, por não ter certeza do que vai ser amanhã, e quando se depara com coisas muito horríveis acontecendo no mundo, você se lança nessa válvula de escape. Tá tão terrível que não dá para piorar. Então tem que acabar tudo. Quando você está com o computador que ele não funciona mais nada e a sua solução é formatar. O técnico fala, tem que formatar. Tem que formatar, porque senão você não vai ter que começar do zero. Então, essa mentalidade existe no ser humano, né? E não era diferente naquele período. E com Roma como o maior império do mundo naquele momento, chegando ali, essas pessoas se enxergam a partir do seu próprio ponto de vista também. Então, Roma está fazendo o que está fazendo em todas as províncias, né? Está fazendo em Cartago e está fazendo na Judéia. Só que a Judéia só enxerga o que está acontecendo na Judéia, e Cartago só enxerga o que está acontecendo em Cartago, né? Eles não têm uma visão do mundo muito mais amplo. Então, a única coisa que eles sabem é que Roma é muito poderosa. Então, de repente, esses judeus eles têm o tempo todo um medo do que pode vir de Roma, mas uma esperança de que Deus não vai desampará-lo. Então, vai acontecer alguma coisa e a gente vai ganhar dos romanos. E ainda tem o problema de que eles olham 200 anos para trás, tem a história dos macabeus, que derrotaram os helenistas, então existe a possibilidade de você conseguir realmente isso. Então, essa ideia toda messiânica, ela esbarra em todos esses pontos, num ponto muito físico-político, digamos assim, e num ponto muito espiritual e muito... Os essênios, eles esbarram nas duas, né? Porque quando é totalmente espiritual, mas você pinta isso como uma guerra acontecendo entre o bem e o mal, então é político, é uma guerra. Se Deus é todo poderoso e tudo mais, ele faz assim, ó, e pronto. Quem é bom tá salvo, quem não é, morreu. Não precisa ter a guerra. Quando você coloca que tem uma guerra do bem contra o mal e que o mal pode vencer, é terrível essa perspectiva de que o mal pode vencer. E aí você se torna muito mais fervoroso nesse sentido. Então, é um período de muito misticismo e fervor mesmo espiritual. E não à toa por isso o conceito de Messias é ressuscitado. Bom, agora a gente entra no assunto propriamente dito ali. Afinal de contas, depois que contou tudo isso, Jesus e os discípulos, eles se enquadram onde saduceus ou fariseus. Eu acho que já está muito claro com a minha tese, mas vamos lá. No Evangelho, a gente tem 28 citações de Jesus ou seus discípulos frequentando ou atuando em sinagogas. Fora do Evangelho, o restante do Novo Testamento, o termo aparece ainda mais 21 vezes. Sinagoga é a palavra, né? Às vezes ela aparece num sentido pejorativo também, mas lembrando que sinagoga significa assembleia, né? Então, tipo, é o grupinho, né? Então, quando você tem uma abordagem negativa como
Ah, vós que sois da sinagoga de Satanás, não significa que na sinagoga se adora Satanás. Está dizendo, vocês que são um grupinho ruim, vocês não são flor que se cheira, vocês que não atuam de maneira justa e assim por diante, né? Sinagoga nesse sentido, no sentido de reunião, mas no sentido de instituição, quer dizer, de Jesus ou os discípulos indo até a sinagoga, lendo no livro e assim por diante. Você tem isso. O dia a dia de Jesus é muito mais ligado à sinagoga do que ao templo. No templo, você tem 3 passagens no Evangelho de Jesus. Ele aos 12 anos, todo mundo lembra dessa história, quem leu, quando vai todo mundo para Jerusalém para Pêssar, e na hora que termina o festival, a caravana está voltando, homens e mulheres separados, como já era naquele período, e Jesus é um menor de idade, 12 anos, ele ainda não é, ele pode andar tanto no lado feminino quanto no lado masculino. É assim até hoje nas sinagogas mais ortodoxas. O vovô vai com a menininha lá, com a netinha na sinagoga. Depois que ela chega aos 12 anos, aí ela já vai só com as mulheres, né? O vovô não pode mais levar a netinha para o lado lá dos homens. Isso acontece muito. Então ele aparece lá, perdido. O José acha que ele está com a Maria acha que ele está com o José. No final das contas, quando chegam de volta para Nazaré, eles descobrem que o menino não está ali, eles voltam para Jerusalém e encontram Jesus lá conversando com os doutores da lei. E aí a gente pode pensar que talvez o lugar onde ele tenha sido encontrado não é exatamente o templo, né? Por quê? Porque doutores da lei é a forma que o Novo Testamento se refere àqueles que estudam a Torá. Quem estuda a Torá e interpreta a Torá são os fariseus. Mas o Novo Testamento a gente sabe que não tem problema de usar também a palavra fariseu. A gente vai se debruçar também sobre o uso da palavra fariseu no Novo Testamento. Aí depois você já tem ele adulto expulsando os vendilhões do templo, revoltado com o comércio que está sendo feito dentro ou nas premissas do templo. Aparece ele curando cegos, coxos e expulsando demônios também no ambiente do templo. E outras situações são circunstanciais, como em João, que é uma citação circunstancial, que ele não está no templo, mas ele está em Jerusalém por conta de uma festa, a festa da dedicação no inverno, que é a única referência no Novo Testamento à festa de Hanukkah. Hanukkah significa reinauguração. Quando você fala em Jerusalém, tinha a festa da dedicação. Era inverno e Jesus estava passeando ali nas premissas do templo. Isso significa que ele estava lá porque era Hanukkah. E existia algum tipo de comemoração específica nesse período e as pessoas vinham para Jerusalém. Em Lucas 4, tem essa referência de um rito sinagogal, em que Jesus é chamado à leitura dos profetas, e ele lê do profeta Isaías. A forma que o texto está construído dá a impressão que Jesus simplesmente está lá, ele resolve, levanta, pega um livro, abre e lê, assim na frente de todo mundo. O texto parece que é isso. Mas quem conhece o rito judaico sabe que não é isso. Você é chamado, aí você então levanta, e você é chamado para ler a Haftará. Hoje em dia já tem um livro pronto, ó, todo mundo já sabe, você não precisa ir lá na estante e pegar. Mas antigamente não. Haftará, o que lê hoje dos profetas? É o Isaías. Ele vai lá, pega o Isaías e lê na frente da comunidade. Então, isso é um rito totalmente sinagogal, não existia no templo. No Evangelho, essa palavra Rav, que eu tinha comentado antes, que é o título dos fariseus, ela aparece cerca de 70 vezes com as suas variantes. Rabi, Rabone e assim por diante. Não só aparece 70 vezes, como a maioria absoluta das vezes que ela aparece é em relação a Jesus. Jesus é chamado pelos seus discípulos e seus apóstolos de Rabi. E nesse período histórico, só são chamados de Rabi ou Rav os fariseus. Em Lucas 6, existe aqui aquela referência que ele tem
centenas de discípulos e escolhe entre eles 12 apóstolos. Falei lá atrás que essa é uma forma que os fariseus faziam para divulgar suas ideias. Ensinava para um monte de gente, e aqueles que mais se destacavam, você enviava para outras terras para espalhar a sua ideia, e assim a sua escola de pensamento ia sobrevivendo. E em Atos, já é depois da morte de Jesus, Paulo já é o grande atuante aí, o Sanhedrin, o Sinédrio, resolve julgar Paulo, e Paulo, nas suas considerações aos juízes ali, que são, na sua maioria, fariseus, ele fala: eu sou Paulo, fariseu de Tarso. Quando ele usa esse termo, fariseu de Tarso, ele está querendo dizer, eu não sou diferente, eu sou da mesma turma que vocês. Também sou fariseu. Então, eu não sou nenhum inimigo que vocês estão pensando, eu sou semelhante aí, pertencente a esse grupo aí que interpreta e tal. De novo aqui aparece o Paulo dizendo: homens irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, crendo na ressurreição dos mortos. Aqui é evidência que essa crença era específica dos fariseus e não aparecia nos saduceus, porque não aparece na Torá. Eu aguardo o meu julgamento, o julgamento divino. Então, a frase inteira é tipo um código dele dizendo: as nossas crenças são as mesmas. A divergência que existe é que ele acha que o Messias já chegou, e a maioria dos fariseus no período não, acha que o Messias ainda não chegou. E o texto em seguida explica. Ele disse isso porque, quando ele disse isso, houve então uma dissensão ali, uma discussão entre os saduceus e os fariseus. Por quê? Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus reconhecem a existência deles. Quer dizer, isso tudo que a gente sabe através do Talmud, o judeu que nunca teve contato com o Novo Testamento sabe essas coisas por causa do Talmud, dessas crenças. E o cristão, quando lê no Novo Testamento, ele percebe que existia ali uma divergência entre saduceus e fariseus em relação a essas crenças. E lembrando, essas crenças, então, vão continuar existindo no cristianismo, porque, afinal de contas, se o próprio expoente ali, um dos pilares também do cristianismo, que é Paulo, está dizendo que existe ressurreição, que existe anjos, que existe espíritos, então existe. Então, essas crenças vão passar ali para o cristianismo. Que mais? Essa é a parte mais interessante aí. Várias vezes no Novo Testamento a gente vê os judeus se aproximando de Jesus, né? E o texto sempre fala assim: Jesus estava em tal lugar, se aproximaram 2 fariseus e lhe fizeram uma pergunta. E aí sempre é uma pergunta que parece capciosa, assim. Aí Jesus responde e tal, e aí os fariseus vão embora. Eu disse ali atrás que o objetivo das perguntas é criar uma dificuldade para a pessoa, para ela sair dessa pergunta. Não é que eles fazem isso porque, eu estou querendo pegar Jesus numa contradição. Não é esse o objetivo. É claro que quando dentro do cristianismo, e sobretudo depois de uma teologia que foi específica, que foi se desenvolvendo, uma teologia que se tornou antijudaica em vários aspectos, o fariseu se tornou um inimigo, né, uma espécie de anticristo aqui, porque Jesus é o Cristo, então esses que querem pegar Jesus na contradição, fazendo perguntas e tal, eles seriam figuras ruins, seriam então esse contra Cristo. Só que quando você lê isso a partir da ótica judaica, não. Os fariseus se aproximam de Jesus, porque reconhecem nele um igual, faz pergunta para ele, porque assim o sistema recebe uma resposta. E por que eles vão embora? Aí já é uma opinião pessoal minha, né? Por que a discussão não continua? As respostas de Jesus são muito taxativas no Novo Testamento. Quando você lê todos esses trechos em que os fariseus fazem uma pergunta, a resposta é uma resposta taxativa. Não é uma resposta que dá abertura para o outro argumentar e você entrar numa discussão e contra-argumentar. Eu imagino que esse não era o objetivo do Novo Testamento.
O Novo Testamento não tinha o objetivo de apresentar qual era a discussão, assim como é o objetivo do Talmud. E por isso acaba trazendo uma resposta muito seca, direta e única. E os fariseus vão embora. Se eu imaginar que isso aconteceu exatamente assim, e que foi uma única resposta e que a conversa não se esticou, eu imagino os fariseus indo embora pensando, poxa, falaram tanto desse cara, que ele fazia, acontecia e tal, eu faço uma pergunta, ele vem, pá, nem abre assim para discussão, nem dá uma abertura para a gente. Tipo, ele não é lá um fariseu assim dos que a gente queria conversar. Então, eu imagino que esse seria mais ou menos a conversa. Ou não, simplesmente o Novo Testamento não tinha nenhuma pretensão de trazer uma discussão completa, mesmo porque a gente sabe que o Evangelho, os escritos mais antigos do Novo Testamento, datam de 90 da Era Comum. Quer dizer, quase 60 anos depois da morte de Jesus. Então também aí já tem muita água passou por baixo dessa ponte já, e já existe uma tensão entre o grupo dos cristãos, que ainda não são chamados de cristãos, mas esse grupo judaico que acredita que o Messias já veio, e o grupo que acredita que o Messias não veio. Então, é natural que esse texto tenda a opor as duas opiniões, e aí trazer um como contraponto do outro, como se esse está certo, então esse necessariamente tem que estar errado. Né? Talvez o texto tenha sido construído mais nesse sentido. O coisa interessante, tanto no Novo Testamento quanto no Talmud, é que a gente vê que os fariseus não vão fazer esse tipo de perguntas para os saduceus. Eles conversam entre si, porque os saduceus não são abertos para isso. Primeiro, os saduceus não veem legitimidade nos fariseus. Segundo, que os saduceus são contrários à interpretação. Então, não tem conversa. É uma conversa onde os dois não falam a mesma língua. Simplesmente o fato de que os fariseus se aproximam de Jesus é porque Jesus está mais perto dos fariseus do que do templo propriamente dito, e, portanto, os seus discípulos e assim por diante. Agora, também é curioso que, como o Novo Testamento usou o termo fariseu muitas vezes como oposição a Jesus, então nunca o texto diz que ele é fariseu. O texto fala que tem discípulo, fariseu, tem não sei o quê, dá todo o contexto ali da impressão que Jesus é um fariseu, mas não fala abertamente. Por quê? Porque a palavra fariseu já era usada de uma forma mais pejorativa no período em que o Novo Testamento está sendo escrito. Mas para mim parece muito claro assim que Jesus e todos os discípulos, o seu contexto é um contexto muito mais farisaico. Existia toda uma esperança ali, quando os manuscritos do Mar Morto estavam sendo traduzidos, de que Jesus seria provavelmente um essênio. Né? Os manuscritos do Mar Morto são textos essênios. Existe aqui e ali alguma coisa mais essênia, digamos assim, de influência essênia no discurso de Jesus. Essa ideia... quando aparecem essas coisas como... As poucas vezes que Jesus fala sobre um futuro da humanidade, que ele fala ali haverá choro e ranger de dentes, ou ai das mulheres que estiverem grávidas, essa coisa de descrever um futuro meio apocalíptico, é uma influência assim dos essênios, mas eu não diria que Jesus como um todo é mais próximo dos essênios. E isso acabou sendo comprovado, porque se Jesus é tão importante assim e fosse parte dos essênios, sendo Jesus essa figura, esse expoente, e ele fosse parte dos essênios, lá nos manuscritos do Mar Morto ele ia aparecer em algum momento. Não aparece, não tem nenhuma referência a essa figura. E ele surge justamente como uma figura mais urbana em Jerusalém, indo para Jerusalém na época das festas e voltando para sua casa em Nazaré no restante do ano.
Então, toda a ideia ali vai aproximando a gente da ideia de que Jesus é também um fariseu. Existem costumes que aparecem no Novo Testamento que são costumes farisaicos. Eu acho que o que mais se destaca é o costume da Tvilá. Tvilá é imersão em águas. É um costume judaico que nasceu com os fariseus e tal. A ideia de purificação é uma ideia de recomeçar. Se você praticou alguma coisa ou cometeu algum pecado que você não... Então, você também se arrepende e mergulha nas águas da Tvilá, e que os gregos, na época, usavam o termo batismo para isso, né? Que significa imergir em água. E como parte do Novo Testamento é escrito em grego, então eles não usaram o termo tevilá, usaram o termo batismo. E aí dá a impressão para o leitor somente da Bíblia, exclusivo da Bíblia, que o batismo é uma coisa completamente nova que foi inventada pelo João Batista. Quando João Batista, na verdade, não é o nome dele. João é o nome. Batista é a profissão. É uma profissão que já existe. Ele é aquele que cuida da mikve, né? Cuida da Tvilá. Ele é o João da Tvilá. É o João da imersão. E que em grego ficou João Batista, e que esse rito passou a ser chamado de batismo. Mas até hoje, quando alguém se converte ao judaísmo, por exemplo, um dos requisitos é que ele mergulhe numa piscina ritual de água e tal. Ou seja, ele é batizado. Em grego ele é batizado. Mas não existe isso, batizado, no judaísmo, porque batizado ou batismo é usado com outro contexto hoje, já 2000 anos depois de consolidação do cristianismo e tudo mais. Então, batismo é algo especificamente cristão, mas o rito dele tem origem nessa Tvilá judaica. Fora a linguagem, né? Além das palavras como orav e tudo mais, várias palavras, vários termos que se utilizam. Por exemplo, o Novo Testamento sempre vai se referir à Páscoa e ele fala, chegava a festa dos ázimos, ou chegava a festa dos pães ázimos. Os rabinos chamavam, e chamam até hoje, na liturgia judaica, a festa de Pêssar de Hag HaMatzot, a festa das Matzot, a festa dos pães ázimos. Esse termo que aparece lá no Novo Testamento é simplesmente o termo rabínico que a gente usava, que o judaísmo já usava para se referir à festa de Pêssar. Então, isso também é uma evidência de uma linguagem toda farisaica que está sendo utilizada no Novo Testamento. Então, assim, eu digo que é a minha tese, mas não é minha tese, né? É tese aí de alguns historiadores que Jesus, então, e os seus discípulos são fariseus. A tese do Aslan, que a Flávia falou, do livro O Zelota, é que ele é um zelota, que Jesus é um zelota. Eu meio que discordo dessa tese dele, mas, no geral, o zelota, no período romano, quem é? É um fariseu, mas que é adepto de pegar em armas e tudo mais. Pedro é descrito como um zelota, e ele é o cara que saca uma espada e corta a orelha do soldado romano quando ele vai prender Jesus. Eles são adeptos mesmo dessa coisa, dessas... Tem os sicários, que são adeptos de usar um punhal específico romano que chamava sica, mas eles são todos fariseus, mas que têm abordagem diferente. E tem os fariseus mais pacifistas, tem os fariseus mais... como o Yohanan ben Zakkai, é um fariseu pacifista. Eu imagino Jesus mais no campo do pacifismo, embora quando você olhe certos trechos do Novo Testamento, você fala, opa, aqui ele está nervoso. Né? A parte dos vendilhões do templo, ele está nervoso. Né? É muito claro que ele não está lá paz e amor, ele está mais duro nisso. Eu acho que, enfim, que as pessoas têm diversas... as pessoas são mais complexas. Uma pessoa pacifista, ela não é 100% pacifista e nunca fez nada de violento na vida, e nem todo mundo que é adepto a pegar em armas e tudo mais é necessariamente um armamentista.
Quer dizer, sempre essas pessoas falam, vamos pegar em armas, mas ele mesmo nunca vai pegar em armas e fazer qualquer revolução, porque ele não é adepto dessas coisas. Então, quer dizer, eu acho que as pessoas são mais complexas aí nesse aspecto. E agora, nesses últimos 20 minutos, a gente vai se debruçar sobre algumas figuras aí da tradição judaica, do Talmud, e paralelos que possam existir com o Novo Testamento. E, a partir daqui, os nossos encontros vão ser focados mais nesse tipo de coisa, na comparação propriamente dito. Até aqui, alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma observação, alguma pergunta? Eu tenho, Theo. Posso Oi, perguntar? claro. É com relação a essa visita que Jesus faz em Lucas, né, na sinagoga, que até menciona que era num sábado, como de seu costume, Jesus comparece à sinagoga, recebe o rolo de Isaías. E eu escutei outro dia um padre falando, só que não surgiu a ocasião de eu esclarecer com ele, porque não estava ali no contexto. E ele comenta que Jesus, que é dado o rolo de Isaías, que é dado o texto de Isaías para Jesus ler, porque naquela época havia uma proibição levantada por algum rei, acho que do século I antes de Cristo, talvez até pelos macabeus, de não se poder ler a Torá na sinagoga nessa época. Eu entendi errado ou isso existiu mesmo? A origem, a proibição foi uma proibição romana. E então os fariseus deram um jeito. Já que está proibido ler a Torá, a gente vai pegar algum texto dos profetas, porque eles falaram Torá, então os profetas estão livres. E a gente pega algum texto que tem a ver com aquilo que a gente leria na Torá essa semana. E a partir do que os profetas estão falando, você ensina a Torá, mas pela ótica dos profetas. E quando a proibição caiu e voltou à leitura da Torá, os rabinos, como bons judeus que são, falaram, mas agora já é tradição, então vamos continuar lendo a Torá e depois a gente lê os profetas também. E até hoje é assim, você lê a Torá na sinagoga no sábado e aí em seguida a leitura dos profetas que tem a ver com o que foi falado na Mas, Torá. Theo, que proibição foi essa de Roma? Qual foi o lance? É o período em que você começa a ter... não é Adriano, que Adriano é da época da Guerra Judaico-Romana. Não. No período que você tem... exato. No período você tem os procuradores romanos na Judéia. É um período em que os macabeus, ali, os descendentes dos macabeus, são tirados do trono e os prefeitos romanos, como era o nome, é que tomam o poder. O mais famoso dele é o Pôncio Pilatos, que é quem mais aparece ali no Novo Testamento, mas teve outros, teve Gécio Floro, teve outros ali, e algum desses, eu não lembro agora exatamente qual dos procuradores romanos baixa essa proibição. Porque a ideia deles, agora, qual é o objetivo, né? O que o romano tem a ver com essa história? O objetivo deles é o seguinte, eles entendem que esses judeus estão se agremiando. Vamos voltar um pouquinho na história do Brasil. Getúlio Vargas passou uma lei proibindo agremiações juvenis. Proibindo. Não tinha nenhuma explicação, mas a explicação ele tinha medo que os jovens estivessem reunindo para fazer revolução comunista. É isso que era o medo do Getúlio, então ele proibiu. Então, qualquer jovem que se reunisse, aí já tinha desculpa que a polícia podia chegar lá junto. Então, a mesma coisa, os romanos entendem que esses fariseus estão tentando se reunir para armar algum golpe contra Roma, eles vão se revoltar contra a gente. Como eles se reúnem sempre para ler a Torá, porque é o centro da reunião do sábado, é a leitura da Torá, eles proíbem a leitura da Torá, achando que assim os caras não vão vir à sinagoga. Lê do engano. Eles continuam se reunindo, continuam lendo outra coisa e continuam falando sobre todos os assuntos, incluindo sobre Roma também. Então, mas esse é o objetivo. O objetivo é tentar impedir que as pessoas se reúnam. Beleza. E para saber um pouquinho mais a respeito do futuro, você vai falar de alguma menção de Jesus no Talmud um pouco mais para frente? Não estava exatamente
no programa? No programa original não está, mas eu acho que é uma ideia bem bacana e eu Tá. quero trazer isso, de repente, Legal. na última aula, porque aqui a gente está falando de semelhanças e, de repente, é bom trazer também como que os rabinos, posteriormente, mas só para adiantar, as poucas citações que existem no Talmud sobre Jesus, elas já são muito posteriores, porque o Talmud é escrito no decorrer de 7 séculos, né? Então, são gerações e gerações de rabinos. Então, não tem nenhuma citação contemporânea dele. E nem são tudo depois, lisonjeiras, né? nem são lisonjeiras, e é depois um período que o cristianismo já está mais consolidado, já é a religião ali oficial de Roma e tudo mais. Então, já existem perseguições, então não é lisonjeiro mesmo. Enfim, acho que eu vou trazer isso para o último encontro. Só uma última coisinha, juro que é a última. Theo, o fato de Jesus ser chamado de Rabi, tudo bem, você falou meu mestre e tal, Rabi é mestre, mas isso não quer dizer que ele era um rabino, porque tem algumas pessoas que aventam essa possibilidade de Jesus ter sido um rabino. Ele não seria um rabino no sentido contemporâneo da palavra, mas no sentido de que todo rabino é um mestre, aí sim Jesus poderia ser considerado um rabino. Exato. Mas não frequentou escola, não frequentou yeshiva, nada disso, logicamente. Exato. Essa noção de yeshivot e tudo mais, e uma formação específica, ela é um pouco já posterior, ela já vai para o lado da Idade Média. O que existiam eram, sim, algumas escolas, alguns fariseus, sim, frequentavam Batei Midrash, e eram grandes expoentes aí. Na Babilônia você tem grandes academias rabínicas, aí já é um outro período posterior. Me parece que ele é um cara que estudava com outros rabinos do seu período, com outros líderes, cresceu ouvindo essas coisas e aprendeu coisas e era um dos... E realmente, qualquer um que sabia um pouco mais era chamado de mestre, então não tinha um sistema de ordenação e tudo mais. Esse sistema de ordenação ele é um pouco posterior já. Legal, tá bom. Obrigada, Theo. Obrigada. Nada. Bom, a base do Talmud se encontra num período chamado de pares. O período dos pares. Quem são os pares? São 2 líderes judeus que se destacam, que têm opiniões necessariamente contrárias, e eles são os líderes do judaísmo religioso. Isso durou por 7 gerações, e a ideia era sempre buscar um equilíbrio. Você tinha sempre 2 oposições opostas, e aí você chegava mais ou menos a um equilíbrio. E também expressa um pouco da pluralidade judaica. Então, a última geração aí dos pares são Hillel e Shammai. Hillel era um sábio, e Shammai era outro sábio, que eram chefes aí dessa Beit Hillel, Beit Shammai, que é casa de Hillel e casa de Shammai, que significam os alunos deles, não necessariamente familiares deles, apesar de ser usada a palavra Beit. Então, eram escolas de pensamento. Depois desse período dos pares, aí você já tem um número de rabinos muito maiores, e aí começa o período propriamente dito do judaísmo rabínico. Hillel, ele, segundo a tradição judaica, ele é de 110 antes da Era Comum até 10 da Era Comum. Ou seja, viveu 100 anos aí, 120 anos. Isso é o que diz a tradição judaica. Outras pessoas fazem outros cálculos aí, chegam a um outro número, mas, enfim, no final do século I antes da Era Comum e começo do século I da Era Comum, ele está ativo, tá? É o período de vida dele. E ele é tido como mais flexível na interpretação da lei. Vários exemplos são trazidos no Talmud, e aí você vê que ele é o mais flexível, e o Shammai era o mais estrito, mais rígido nas interpretações. O Shammai, que é de 50 antes da Era Comum até 30 da Era Comum. Ou seja, ambos são anteriores a Jesus e um pouco contemporâneos, sendo o Shammai um pouco mais contemporâneo a Jesus do que Hillel, porque Hillel, quando morreu, Jesus tinha 10 anos, né? Enquanto quando o Shammai morre, Jesus já tem 30 anos. Mas tudo isso para mostrar que a gente vai trazer aqui algumas coisas que Hillel e Shammai diziam,
que tem a ver com coisas que Jesus disse, ou seja, essa ideia de que ele ouviu, aprendeu em algum lugar, faz todo sentido. Se ele aprendeu com Hillel ou aprendeu com Shammai diretamente, a gente não sabe, mas com Shammai é mais provável. E aí alguém poderia dizer, mas não faz sentido. Se o Shammai é o mais escrito e Jesus é mais libertário nos seus ensinamentos, parece que não combina bem. Mas vamos ver o que acontece por aí. O Talmud conta uma história que um romano chegou para Shammai e disse: se você for capaz de me ensinar toda a Torá enquanto fica num pé só, ou seja, em pouco tempo, porque antes que você se desequilibre, eu me converto ao judaísmo. Eu aceito que vocês têm a verdade. Chegou para o Shammai e falou isso, o romano. O Shammai dispensou o romano, julgando ofensiva a pergunta dele. Falou, que história é essa? Chegar e falar, me ensina a Torá aí num pé só. A Torá é complexa, ela precisa ser explicada, ensinada, não é algo assim, né? E vai embora daqui. E aí, esse mesmo romano resolve ir até Beit Hillel, vai lá com o Hillel e faz a mesma pergunta. Me ensina a Torá num pé só e eu me converto. O Hillel, diz o Talmud, se coloca num pé só e diz para ele: não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Essa é toda a Torá. O resto é comentário. Vai e continua estudando. Ou seja, a ideia de que ele aceitou o cara e se converteu, o cara se converteu, e ele continuou sendo um estudioso. Essa frase não aparece especificamente no Novo Testamento, mas existe uma frase parecida. Quem conhece uma frase paralela a essa? No Novo Testamento... eu acho que tem... Oi. Estou lembrando daquela, por que você olha a trave no olho do seu irmão e não tira a trave do seu próprio olho? Tem várias, né, nesse sentido. Uhum. Agora, Mas não é amar o próximo como a ti mesmo? Sim. Pode ser. Vamos dar uma olhada. Em Mateus 7:2 aparece: tudo o que vocês desejam que seja feito para você, faça você também aos outros, pois essa é a lei, a Torá e os profetas. Essa é a Torá. Olha isso. O Hillel disse: essa é toda a Torá, o resto é comentário. A Torá se resume a não fazer ao outro aquilo que você não quer que faça para você. Jesus fala: a Torá e os profetas é o quê? Se resume a fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizessem para você. É a mesma frase, no final das contas. Se eu faço para o outro aquilo que eu gostaria que fizessem para mim, é porque eu não faço ao outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito para mim. É a mesma frase, é o mesmo ensinamento. Ele só está fraseado de um modo diferente. E o que mais chama atenção é que justamente tanto o Hillel quanto Jesus vão dizer que essa frase resume toda a Torá. Essa é a lei. Ele não fala, isso é parte da lei. Não, essa é a lei. E quando ele fala a lei, ele está falando de a Torá. Isso é bem claro. E é bem interessante ver que é exatamente o mesmo. E o que coloca Jesus ali sintonizado com o Hillel, como eu falei, né? Um cara mais flexível. Mas vamos continuar as histórias. O Talmud conta essa história do Hanina ben Dossa, que é da Galileia, do século I. Aliás, eu não falei aqui, mas o grande centro de desenvolvimento do começo do Talmud se dá na Galileia, que é onde Jesus é originário. Nazaré fica na região da Galileia. Então, é muito comum que vários rabinos sejam daquela região também, o que coloca Jesus, mais uma vez, entre os fariseus e não necessariamente entre essênios e entre saduceus. Hanina ben Dossa é um grande líder espiritual, diz o Talmud,
e ele era altamente devotado à oração e à prática judaica e tudo mais, e ele era conhecido como curandeiro, e no Talmud aparece, e na Mishnah aparecem referências a ele dizendo que ele fazia milagres. Então, não é diferente do tipo de atribuição que tem a Jesus, que cura coxos, cegos e tudo mais, que faz milagres e assim por diante, que é líder espiritual e tal, e que também é da Galileia. Então, você tem um paralelo geral aí entre o Hanina ben Dossa e Jesus. Diz a Mishnah, com a sua fé e alta concentração na oração, Rabi Hanina não se abalava nem com a chegada de um governante ao recinto da sinagoga, e nem se um animal o ferisse. Certa vez, Rabi Hanina rezava fervorosamente, quando seus discípulos viram um escorpião entrando em sua sandália. Alguns dizem que foi uma serpente que se enrolou na sua perna, ou seja, tem duas versões da história. Rabi Hanina foi picado, mas nem se mexeu, continuava rezando fervorosamente. O escorpião, então, voltou à sua toca. Terminado o ofício religioso, depois da reza, os alunos do Hanina ben Dossa foram até a toquinha do escorpião para ver o que aconteceu, e o escorpião estava morto. Disseram os alunos, ai do homem que for picado por um escorpião, mas ainda mais, ai do escorpião que picar Rabi Hanina. A ideia de que ele era tão santo, tão sagrado, que nem um animal peçonhento poderia com ele, ele acaba bebendo do próprio veneno e morrendo, né? Isso aparece no Talmud Bavli, no Tratado de Brachot, na página 33. Já o Novo Testamento tem uma história semelhante. Além de todas as semelhanças entre o Hanina ben Dossa e Jesus, você tem também a história de que após a ressurreição, Jesus disse aos seus seguidores, em Marcos 16, esses milagres acompanharão os que crerem em mim. Expulsarão demônios em meu nome, manusearão serpentes, em outra versão, pisarão sobre escorpiões, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. A ideia que acompanha a lenda do Rabi Hanina ben Dossa é a ideia que acompanha Jesus aqui nessa... Quando eu falei que tem outra versão, é porque, da mesma forma que a história do Hanina ben Dossa, uns falam que é escorpião, outros falam que é serpente, acontece isso no Novo Testamento, nos 4 evangelhos. Às vezes a mesma história é contada de forma diferente nos evangelhos. Por exemplo, todo mundo diz, Jesus nasceu em Belém, certo? Não tem dúvida sobre isso. Jesus nasceu em Belém. Mas apenas um dos evangelhos fala que ele nasceu em Belém. O outro não fala nada, e os outros 2 falam que ele nasceu em Nazaré. E Nazaré e Belém são completamente diferentes. Então, em outro lugar, realmente um é norte de Israel, o outro é do lado de Jerusalém. O que é isso? É mentira? É verdade? Não, são 2 versões da mesma história. E, teologicamente, preferiu-se contextualizar Jesus tendo nascido em Belém. Era importante, em relação às profecias que existiam ali, ligar Jesus a Belém. Mas isso só para ilustrar que também no Novo Testamento existem versões diferentes da mesma história, assim como acontece no Talmud. Continuando então, e já a gente encerra, o Talmud nos conta que os alunos de Rabi Akiva já é tipo posterior a Jesus. Ele nasceu em 40 da Era Comum, então eles não chegaram a se conhecer ali. Os rabinos, os alunos dele perguntaram, qual é o maior dos mandamentos? Qual é o maior das mitzvot? E o Rabi Akiva simplesmente citou Levítico 19:18 e disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lembrando, essa frase não é do Novo Testamento. Essa frase é do livro de Levítico, está na Torá. Esse é o grande princípio da Torá, disse o Rabi Akiva. Tá? Rabi Akiva é posterior a Jesus. Então, aqui não é necessariamente que Jesus aprendeu isso com Akiva, mas pode ser que Akiva tenha ouvido falar
algo que Jesus ensinou, ou que os dois tenham aprendido de tradições anteriores ainda, que diziam que essa é a grande lei da Torá: amarás o próximo como a ti mesmo. E aí você tem o texto do Novo Testamento, que um fariseu pergunta a Jesus: Rabi, qual é o grande mandamento da lei? Ou seja, qual a maior mitzvah da Torá? É a mesma pergunta que fizeram para o Akiva. Jesus vai citar 2 psukim, 2 versículos. Ele cita Deuteronômio 6:4 e Levítico 19:18, que é o mesmo que o Rabi Akiva citou. E ele diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Isso é o Shema Israel. Isso é o trecho do Shema Israel. Tipo, é o texto principal na tradição farisaica que todo judeu deve saber de cor. Então, esse é o primeiro e grande mandamento, continua Jesus. O segundo é semelhante a esse. O que é semelhante a amar a Deus com todo o coração, toda a tua alma, toda a tua força? É amarás o teu próximo como a ti mesmo. Semelhante. Amar o próximo e amar a Deus é semelhante na ótica de Jesus. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei, toda a Torá e os profetas. Então, esse é o tipo de pensamento que está... De novo, se você só lê a Bíblia, né, só lê o Velho Testamento e o Novo Testamento, você acha, nossa, Jesus inovou pra caramba. Mas quando você vê que isso também está presente na tradição judaica, você fala, talvez não seja lá a grande inovação. A inovação é do judaísmo como um todo, e Jesus é parte desse judaísmo. E a utilização desse tipo de raciocínio, colocar 2 psukim de lugares diferentes juntos, dizendo eles são a mesma coisa, ou semelhantes e tudo mais, tudo isso é parte do sistema de pensamento farisaico também. Aqui a gente tem outras coisas, e eu vou terminar, apesar da gente ter passado um pouquinho do tempo. Em Deuteronômio, a Torá garante a possibilidade de divórcio. Diz que não deu certo, escreve-se uma carta de dispensa da mulher, e ela, com essa carta, pode se casar com uma outra pessoa. O divórcio existe no judaísmo até hoje é um pouco diferente, tem que ter a mediação de um rabino e assim por diante, mas, enfim, existe o divórcio no judaísmo. E a gente sabe que no cristianismo, historicamente, não existia o divórcio. É uma das razões do protestantismo na Inglaterra, justamente, a mudança da igreja na Inglaterra, da igreja romana para a igreja nacional inglesa, anglicana, é que os anglicanos, é tudo igual o cristianismo católico, mas permitem o divórcio. Era uma questão porque o rei era o papa ali e ele queria se divorciar da esposa dele. Então vamos criar a ideia que pode sim. Mas, historicamente, o cristianismo não é adepto do divórcio. Sobre o divórcio, o Talmud nos conta a opinião de Shammai. Lembrando, o Shammai é aquele que é o mais rigoroso, ele não é flexível, Hillel é o flexível. Shammai diz que um homem só poderia se divorciar de uma mulher num caso muito grave, que é o adultério. Se, durante o casamento, ela traiu ele, é comprovadamente um caso de adultério, ele pode se separar. Do contrário, não existe por que se separar. Essa é a posição do Shammai. Já o Hillel diz que não, a Torá garante o direito ao divórcio. Logo, o divórcio pode ser concedido por qualquer motivo. E ele chega a dizer, no caso de uma mulher que deixa a refeição queimar. Ridículo isso. Mas ele vai dizer, se o homem está insatisfeito, a mulher queimou a comida, ele pode falar, não, eu também não quero mais não, toma aqui a sua carta de divórcio. Eu acho que é um pouco radical, mas isso mostra uma flexibilidade, do tipo, qualquer motivo é motivo. Enquanto o Shammai vai dizer, não, só um motivo muito sério. Lembra que Jesus, até agora há pouco, estava sintonizado com Hillel, né? A gente viu ali que ele estava mais do lado do Hillel, há 2 slides atrás. Só que daí, no Novo Testamento, nas palavras de Jesus, segundo o Novo Testamento, ele diz, foi-lhes ensinado, qualquer um que deixar sua mulher, escreva-lhe uma carta de divórcio.
Eu, porém, digo a vocês que qualquer um que repudie sua mulher, a não ser em caso de fornicação, ou seja, adultério, faz com que ela cometa adultério, caso se case com outro homem. Ou seja, se você dispensar sua mulher por motivo comum, tipo a mulher queimou a comida, e ela está com essa carta e casa com outro, aí então ela está em adultério, porque ela está casada com outro enquanto ainda está casada com você, porque aquela carta não valeu de nada. Essa é a opinião de Jesus. Ou seja, a opinião de Jesus é exatamente a mesma de Shammai, a não ser em caso de fornicação. Em caso de adultério, ela traiu ele, então ele pode escrever a carta e dispensar, e esse divórcio é válido. Para Jesus, é a única razão possível para o divórcio é o caso de adultério. É a mesma opinião de Shammai. Isso me faz pensar que Jesus não frequentou necessariamente a escola de Shammai ou a escola de Hillel. Ele aprendeu sobre essas escolas e ele escolheu os ensinamentos que mais combinavam com o pensamento dele, com o que ele achava correto, e assim ele ensinava para os seus discípulos. E isso não está errado. A maioria dos rabinos acabou fazendo isso mesmo. Existem tradições diferentes justamente porque tal rabino fazia assim, tal, e você vai montando a sua ideia de como conduzir aí os assuntos judaicos. E aqui a gente termina a aula de hoje. Na aula que vem a gente novamente traz vários trechos do Talmud e do Novo Testamento que se combinam por aí, e a gente vai ver que Jesus não é de uma escola específica, mas certamente ele é um judeu fariseu rabínico, sem sombra de dúvida. Essa é a posição, ou melhor, essa é uma posição muito pessoal minha, eu acho que é isso que ele é, entendeu? Eu acho que muita gente dentro da academia, ou dentro de correntes judaicas liberais e tal, vão ter essa abordagem. Em correntes mais ortodoxas, isso é um pouco mais difícil, porque existe todo um tabu entre ir lá estudar o texto religioso do outro. E aí, então, muita gente não quer se aproximar disso e vai falar, Jesus nem existiu, ou quando mais, Jesus existiu, mas era um apóstata, e coisas assim, mas não entram no assunto propriamente dito. E eu acho que é rico a gente poder entrar no assunto e enxergar ele de uma outra perspectiva. Eu acho que isso colabora bastante para diálogo interreligioso e também para entender o outro, né? Quando um cristão faz a pergunta, então por que os judeus não acreditam em Jesus? Não tem uma resposta de uma linha, mas é todo um contexto, e aqui vocês vão percebendo esse contexto. De repente, Jesus vai parecendo cada vez mais um dos rabinos. Então, se ele é tão especial assim, então por que não o Rabi Akiva? Por que não Hillel? Por que não qualquer um outro rabino não é o Mashiach? Claro, tem aí outras questões teológicas para o cristianismo, mas que são questões que não são relevantes ao judaísmo, já são questões muito específicas do cristianismo depois que ele se consolidou. Então, já eram dois sistemas diferentes. Bom, eu vejo vocês na semana que vem. Eu queria abrir ainda, se tivesse alguma observação, mas a gente já passou 10 minutos do nosso horário, eu acho que... E aqui em Jerusalém é 2h39 da manhã, então... Então, seria ótimo, mas não vai dar. Vai dormir, Até semana que vem. Um abraço grande, obrigada a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Cecília, eu tenho algumas dúvidas. Eu queria falar com o Theo amanhã. Eu tenho duas dúvidas. A primeira é, onde é que Roma entra aí? Roma está lá, né? E fica vendo o desenvolvimento da religião judaica, fica quieta, enfim. Não é questão de ficar quieta. Lembra que quando eu dei as duas primeiras aulas de história no meu curso,
Eu dei até 70 depois de Cristo, desde Abraão até 70 depois de Cristo. E o Theo, ele continuou, na verdade, no curso de História Judaica, você vai ver uma continuidade, né? Depois que acontece Roma, em 70 depois de Cristo, em que eles são enviados para todos os lugares, vai aparecer a dispersão. Os judeus são espalhados pelo mundo, primeiro para Roma, Espanha e tal. Antes de chegarem os romanos, tiveram vários. Nós falamos babilônios, gregos, persas. Mas eu acho que a pergunta do Antônio é mais no sentido... você estava aí? Especificamente... Estou aqui. Especificamente nesse... Nesse... Com vergonha de falar com você. Especificamente com relação a esse período. Logo depois dos Macabeus, tem essa série de reis descendentes dos Macabeus, até que tem a tal da Guerra Civil, que eu comentei muito por cima. Quando tem essa Guerra Civil, Roma, que é os Estados Unidos da época, fala: os judeus lá na Judéia estão brigando, vamos levar a democracia. Não, vamos resolver a situação. Eles intervêm, eles não estavam ali. Eles simplesmente vão intervir para tentar parar uma guerra civil que está acontecendo. Agora entendi. E aí que religião existia em Roma nessa época? É a religião greco-romana, aqueles deuses, Zeus, Júpiter, essas coisas todas. Mas eles não têm nenhum interesse em acabar com a religião judaica. Aliás, todas as províncias romanas, quando tinham religião diferente, pode ter, não tem problema nenhum, é só o governo que é romano. Os romanos eram muito certinhos nesse aspecto, né? O que eu quero aqui é organizar civilmente. O que vocês acreditam é o problema de vocês. Não existia essa necessidade. Não foi Roma que matou Jesus, foram os judeus sacerdotes que mataram Jesus. Exato, por intermédio de Roma, mas pensando que a gente pode imaginar que, aos olhos de Roma, talvez Jesus fosse visto como um agitador político, que podia levar à sublevação das massas e a uma revolução contra uma insurgência contra Roma. Porque essa era a forma que os judeus falavam sobre os tais messias. Esperavam isso dos messias. Então, eu acho que... E, por fim, quer dizer, a ida para a Babilônia e a volta. A ida se dá quando? A ida é em 586 antes da Era Comum. Eles voltam em 516 antes da Era Comum. Ou seja, até Jesus existem aí 450 anos já dos judeus estabelecidos. Exato. E os sacerdotes são aqueles que não foram para o exílio, são aqueles que ficaram bitolados lá em Israel. Né? Não, alguns deles foram para o exílio, sim, a maioria deles foi, mas o objetivo deles era recuperar o status social que eles tinham. Porque quando existe o templo, eles são o suprassumo. Mas não são os fariseus que se sofisticam lá e voltam com as ideias... O que acontece na Babilônia é o nascimento aí desse judaísmo interpretativo e tudo mais. Quando eles retornam para a terra de Israel, os sacerdotes resolvem construir o templo e esse grosso dessa população aí não se identifica com o templo e resolve ressuscitar esse judaísmo babilônico na terra de Israel. E aí quem o você judaísmo acha que é mais tirano, Nabucodonosor ou Ciro? Olha, fica difícil entre essas duas. Nabucodonosor, porque Ciro foi que permitiu que os judeus voltassem. Se a gente for olhar só da perspectiva judaica, Ciro, com certeza, é o ungido, é o Messias. Ele é um cara bacanão. Mas no grande, como imperador em si, Ciro e Nabucodonosor estão mais ou menos no mesmo... E por que Nabucodonosor, antes de dominar o Egito, decide dominar a Israel? Ele não precisaria fazer esse L. Ele podia fazer uma linha reta e dominar embaixo o Egito. No entanto, ele vai para Israel. Para quê? É que todos esses impérios eles são expansionistas mesmo, né? Então, quanto mais território eu conseguir conquistar, melhor. Essa é a lógica na Idade Antiga. E, por fim, as tribos, as 12 tribos. É a primeira coisa que a gente ouve falar quando vai em Tel Aviv. Você aqui
Passou as 12 tribos começam quando e terminam quando? 12 tribos começam depois da entrada na terra de Israel, ou seja, logo depois da morte de Moisés. Então, isso é mais ou menos 1200 antes da Era Comum. Por aí, 10 tribos até até a monarquia surgir, que aí é 900 e alguma coisa antes da Era Comum. Ou seja, mil foi rei Davi. Tem 200 anos ali onde a terra está dividida nessas tribos. A tribo, enquanto grupo social, continua existindo na monarquia, mas já não existe mais divisão de estados, digamos assim. Digamos que o Brasil decida que agora não tem mais estados. Todo mundo continua brasileiro, mas o cara que é de São Paulo, ele continua se identificando como paulista, o cara do Ceará continua sendo cearense, mas agora não tem mais estados. Tá, então quando os babilônios chegam, já há 400 ou 500 anos, já não tinham tribos, vamos dizer assim. Não. Antes dos babilônios, teve a invasão assíria, né? Então, teve ali, antes dos assírios, um conflito de sucessão entre os filhos de Salomão. E então, os partidários de um rei foram para o norte, que são chamados 10 tribos que se reuniram e foram para o norte, e os partidários de um outro filho ficaram no centro-sul de Israel, e aí nasceu Judá ao sul e Israel ao norte. Aí vieram os assírios e conquistaram o império, o reino de Israel, e aí é que vem a história das 10 tribos perdidas, que os assírios espalharam essas pessoas e não houve possibilidade de continuidade. E que ficaram ao norte, não é isso? Isso. Cecília falou sobre isso. Lá então, eram embaixo ficou Judá e Benjamim junto com Jerusalém. Exatamente. Ficaram chamados samaritanos. Exato. Vão ser chamados samaritanos depois disso. Eu gostaria que você alertasse, Theo, que o Antônio falou, quer dizer, os sacerdotes crucificaram Jesus. Não foi bem assim, porque era um costume romano. A pena de morte é romana, enquanto os sacerdotes são aqueles que mediam o julgamento, porque eles tinham direito o julgamento na terra de Israel, ou em todas as províncias, era o julgamento de acordo com a lei local. Então, os sacerdotes julgam Jesus e aplicam a pena de morte, que é romana. Mas são sacerdotes judeus. Sim, mas aí é que está. É uma questão, é claro que mas não seria diferente. Tipo, imagina um serial killer francês. Ele matou várias pessoas lá na França. Aí ele é julgado por um tribunal francês e ele é preso por uma polícia francesa e cumpre pena numa coisa francesa. Aí eu venho 2000 anos depois e falo assim, olha, esses franceses prendiam os próprios franceses. Claro, ele foi entendido e julgado como um fora da lei. Claro, eu usei um exemplo extremo de serial killer, não se aplica a Jesus. Mas Jesus, no mesmo período, é considerado uma pessoa perigosa pela sua capacidade de aglutinação e tudo mais. Os sacerdotes decidem julgá-lo e condenam ele. E ao condená-lo, aplicam ali a pena de morte. Mas é natural que ele seja julgado por leis judaicas. Claro, o que eu digo é assim, não foi um fariseu ou um rabino. Não. Foi um sacerdote, quer dizer... Não. Quando a gente lê o texto do Novo Testamento, todo o julgamento está na mão do... Parece que a saída para a Babilônia purificou um pedaço dos judeus, quer dizer, mexeu com a cabeça deles. Quando eles voltam oxigenados. A gente vai ver várias coisas aí em comparação com o Novo Testamento que mostram bem isso. O cristianismo, como a gente lê no Novo Testamento, ele é muito mais próximo do judaísmo farisaico e vice-versa do que... Ou seja, o que eu quero dizer é a oposição que o texto do Novo Testamento faz entre o cristianismo e o judaísmo não é entre cristianismo e judaísmo, é entre cristianismo e judaísmo sacerdotal. Porque o cristianismo e o judaísmo farisaico, eles estão do mesmo lado, digamos assim. A única divergência é a questão Messias veio ou não veio.
Essa é a vai única explorar diferença que o existia surgimento do originalmente. cristianismo. Você vai explorar Exato. o surgimento do cristianismo Sim. ainda, não vai? Sim. Porque até agora nós estamos no judaísmo dividido. Roma presente, e aí eu quero entender como é que nasce Papa e essa coisa toda. Eu acho que Conhecer até aí essa não vai história chegar, fica mas arrepiado. fica uma ideia aí para um curso, mais um curso, hein, Morá? É, Eu não acho sei que nem se eu dá vou ter uma coragem de continuação batizar bacana aí. minha filha. tá. Bom, deixa eu ir lá. Obrigada. Tá bom.